Por favor, não nos deixe aqui. Estamos com tanto frio. A voz trêmula do Senhor fez Maria parar no meio da calçada. Eram 5 da manhã e ela acabara de sair do turno da madrugada na padaria. O bebê dormia no canguru preso ao peito dela. No ponto de ônibus, encolhidos um contra o outro como 2 pássaros feridos, estavam 2 idosos. A roupa dele, uma camisa social rasgada. Ela, de camisola hospitalar azul desbotada. Descalços, tremendo. Maria sentiu o coração apertar. Tinha apenas 23 anos, trabalhava 16 horas por dia, morava num quarto alugado com o filho de 3 meses. Seu dinheiro mal dava para as fraldas, mas aqueles olhos súplicos a paralisaram. Se você quer saber o que Maria fez, já se inscreve no canal, porque essa história vai mexer com seu coração de uma forma que você não imagina. Vocês estão machucados? Ela perguntou, aproximando-se. A idosa levantou o rosto. Tinha hematomas no braço. O marido tinha um corte na testa. Nosso filho, ele nos deixou aqui ontem de noite, sussurrou o homem, a voz quebrando. Disse que não nos quer mais. Maria olhou ao redor. A rua deserta, o céu ainda escuro, e aquela decisão que mudaria tudo. Olá, inscritos e visitantes, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Primeiro, me conta nos comentários de que cidade você está me ouvindo agora. Adoro saber onde estão meus queridos inscritos. E se você ainda não é inscrito, aperta aquele botão vermelho agora e já ativa o sininho para não perder nenhuma história nossa. Hoje eu trouxe algo muito especial para vocês. É uma história real que aconteceu há poucos anos e que vai tocar seu coração de uma maneira profunda. Preparem os lencinhos, porque essa vai arrancar lágrimas, mas também vai deixar uma lição linda sobre compaixão, família e o verdadeiro significado de riqueza. Vamos conhecer Maria, uma mãe solteira que mal conseguia pagar as próprias contas, mas que tomou uma decisão que muitos julgariam como loucura. E vamos conhecer também seu Antônio e Dona Clara, um casal de idosos que descobriram da pior forma possível o que é ser descartado por quem mais amavam. Fiquem até o final, porque a reviravolta dessa história é de emocionar qualquer coração. Vamos lá? Não esqueçam de se inscrever no canal, essa história está apenas começando. Maria tinha o corpo dolorido. 16 horas em pé, amassando pão, atendendo clientes, limpando fornos. As mãos queimadas de tanto manusear assadeiras quentes, mas era o que tinha. Sem família, sem ajuda, com um bebê para criar sozinha. O pai do pequeno Miguel sumiu quando ela contou da gravidez. Você que quis ter, se vira, foram as últimas palavras dele. Ela se virou, arrumou 2 empregos, padaria de madrugada, faxina à tarde. Dormia 3, 4 horas por noite. O leite secou em 2 semanas de tanto estresse e ela precisou apertar ainda mais o orçamento para comprar fórmula. Mas olhar para o rostinho do Miguel dormindo fazia tudo valer a pena. Naquela manhã de junho, o frio cortava. Maria ajeitou a manta sobre o bebê no canguru e apressou o passo. Queria chegar logo em casa, dar banho quente nele, tomar um café com pão que trouxera escondido da padaria. Foi quando viu. O ponto de ônibus estava a uns 50 metros. 2 silhuetas encolhidas no banco de concreto. Ela pensou que fossem moradores de rua, coisa comum naquela região, mas algo a fez parar. A maneira como se abraçavam, como se protegiam um ao outro. Por favor, não nos deixe aqui, estamos com tanto frio. A voz do Senhor era educada, culta, não tinha o tom embrutecido de quem vive nas ruas há anos. Maria se aproximou devagar. A cena partiu seu coração. Ele devia ter uns 70 e poucos anos, magro, com a camisa social rasgada na manga, calça de terno manchada. Ela, da mesma idade, vestia apenas uma camisola hospitalar. Os pés de ambos descalços e sujos, tremendo tanto que os dentes batiam. Meu Deus, o que aconteceu com vocês? Maria perguntou, agachando-se. A idosa começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Nosso filho, ele nos deixou aqui, o Senhor explicou, a voz falhando. Ontem à noite, disse que não aguenta mais cuidar de nós.
Como assim deixou aqui? Tiramos do hospital a minha Clara, ele apontou para a esposa. Ela teve uma queda, fraturou o quadril. O Rodrigo buscou a gente, mas em vez de levar para casa, parou aqui e mandou a gente descer. Maria sentiu a raiva subir. E vocês ficaram aqui a noite toda? Não tínhamos para onde ir, Dona Clara sussurrou. A casa era dele, tudo que tínhamos demos para ele. O senhor baixou a cabeça. Fui empresário a vida toda, construí uma boa empresa. Quando me aposentei, passei tudo para o Rodrigo. A empresa, a casa, as economias. Ele prometeu cuidar da gente. Mas ele mudou, Dona Clara continuou, apertando a mão do marido. Depois que a namorada nova entrou na vida dele, ela dizia que éramos um estorvo, que ocupávamos espaço, que cheirávamos mal. Ontem ele chegou em casa gritando. Seu Antônio limpou uma lágrima. Disse que estava farto, que íamos arruinar a vida dele, que sua namorada tinha dado um ultimato, ou nós ou ela. Maria sentiu o estômago revirar. Como alguém podia fazer isso com os próprios pais? Ele nos colocou no carro, o senhor continuou. Pensei que fosse nos levar para algum asilo, algum lugar, mas trouxe para cá, mandou descer e foi embora. Tentamos ligar para ele, mas jogou nossos celulares no lixo antes. Dona Clara mostrou as mãos vazias. Não temos nada, nem documentos. Miguel choramingou no canguru. Maria o embalou automaticamente, sua mente rodando em câmera lenta. Ela tinha 23 anos, mal conseguia se sustentar. Morava num quarto de 3 por 3 metros. Como ia ajudar? Mas olhou novamente para aquele casal, para os cortes e hematomas, para o jeito que tremiam, para a dignidade despedaçada nos olhos deles. Vamos, ela disse, estendendo a mão. Seu Antônio olhou para ela, confuso. Moça, você não precisa. Eu sei que não preciso, mas não vou deixar vocês aqui. Mas você tem um bebê, Dona Clara protestou. Não pode se arriscar com desconhecidos. Maria sorriu pela primeira vez naquela manhã. Um sorriso cansado, mas genuíno. Minha mãe me ensinou que a gente reconhece gente boa olhando nos olhos, e eu vejo bondade nos olhos de vocês. Ela ajudou Dona Clara a se levantar, cuidadosa com o quadril machucado. Minha casa é humilde, muito humilde, mas tem um chão quente e tem comida. Não podemos aceitar, seu Antônio começou. Podem sim, e vão aceitar. Ela ajudou os dois a se levantarem. Dona Clara mal conseguia apoiar o peso na perna. Seu Antônio tinha os joelhos trêmulos de ficar tanto tempo no frio. O caminho até sua casa eram 10 quarteirões. Normalmente Maria fazia em 15 minutos. Naquele dia, levou 40. Passo a passo, parando quando Dona Clara gemia de dor, deixando seu Antônio se apoiar nela quando as pernas fraquejavam. Miguel acordou no meio do caminho e começou a chorar. Maria não tinha como pegá-lo no colo com Dona Clara se apoiando nela. Então cantou baixinho, aquela canção de ninar que sempre o acalmava. Você tem uma voz linda, Dona Clara disse, sorrindo entre as lágrimas. Minha mãe cantava assim para mim. Ela deve estar orgulhosa de você. Maria sentiu um aperto no peito. Ela morreu quando eu tinha 17. Câncer. Sinto muito, querida. Está tudo bem. Ela me ensinou tudo o que eu precisava saber. Finalmente chegaram ao pequeno prédio de 3 andares, sem elevador, claro. Maria morava no segundo. Vamos com calma, ela disse, ajudando Dona Clara no primeiro degrau. Cada degrau foi uma vitória. Cada lance, uma batalha vencida. Quando finalmente abriu a porta do quarto, Maria viu o ambiente pelos olhos deles. Uma cama de solteiro, um berço de segunda mão, um fogão de 2 bocas sobre uma mesinha, uma geladeira pequena. Era tudo que tinha. Bem-vindos, ela disse, tentando não se envergonhar da pobreza. Mas seu Antônio e Dona Clara olharam ao redor com os olhos marejados. É o lugar mais bonito que já vi, Dona Clara sussurrou. E naquele momento, Maria soube que tinha feito a escolha certa. Mas ela não fazia ideia de como aquela decisão ia mudar tudo. A primeira coisa que Maria fez foi ligar o chuveiro. A água demorava uns 5 minutos para esquentar, então ela deixou correndo enquanto preparava toalhas. Dona Clara vai tomar banho primeiro, ela disse, ajudando a idosa a sentar na única cadeira que tinha. O senhor Antônio depois. Eu tenho umas roupas que devem servir. Mas são suas roupas, moça, seu Antônio protestou. Eu me viro. Vocês precisam mais do que eu. Maria pegou uma calça de moletom larga que usava para dormir e uma blusa de frio.
Para o senhor, uma calça de pijama e uma camiseta grande que ganhara num bingo beneficente. Enquanto Dona Clara tomava banho, e Maria ouvia os soluços baixos dela misturados com a água correndo, ela esquentou o leite para Miguel e colocou o pão para torrar. "Faz quanto tempo que não comem?" perguntou a seu Antônio. Ele estava sentado na beirada da cama, olhando para as próprias mãos trêmulas. "Desde anteontem de manhã. No hospital deram café da manhã para Clara. Eu não comi nada." Maria sentiu o estômago revirar. 2 dias. 2 dias sem comida. Ela tinha 4 pães que trouxera escondidos da padaria. Não era muito, mas era o que tinha. Passou margarina, cortou em pedaços. Quando Dona Clara saiu do banheiro, estava transformada. O rosto limpo, os cabelos molhados penteados para trás. Ainda tinha os hematomas nos braços, ainda mancava da perna machucada, mas havia dignidade renovada nos olhos dela. "Obrigada, filha", ela disse. E a palavra filha fez o coração de Maria apertar. "Agora o senhor." Maria ajudou seu Antônio a se levantar. Enquanto ele se banhava, Maria ajudou Dona Clara a sentar. Colocou um pão na mão dela. "Come devagar", avisou. "O estômago vazio pode revirar." Dona Clara deu uma mordida pequena. Fechou os olhos. Lágrimas escorreram. "Tudo bem?" Maria perguntou preocupada. "É que faz tanto tempo que alguém cuida da gente", a idosa sussurrou. "Desde que minha mãe morreu, há 40 anos, ninguém mais cuidou de mim assim." "E seu filho?" Dona Clara sorriu tristemente. "Rodrigo sempre foi distante, desde pequeno. Nós dávamos tudo para ele, mas ele nunca retribuía o afeto. Achávamos que era só um jeito dele, que no fundo ele amava a gente." "Talvez ele ame", Maria disse, sem muita convicção. "Não, não ama. A gente demorou para aceitar, mas não ama." Dona Clara olhou para Miguel dormindo no berço. "Quanto tempo ele tem?" 3 meses. "O pai?" "Sumiu quando soube da gravidez." Dona Clara tocou na mão de Maria. "Você é muito jovem para carregar tanto peso sozinha." "É o que tem. A gente se acostuma." Não devia ter que se acostumar. Seu Antônio saiu do banheiro, transformado também. A barba por fazer estava limpa, os cabelos ainda pingando. Ele vestia as roupas largas de Maria como se fossem as melhores roupas do mundo. "Senta, come", Maria ofereceu o pão. Ele deu a primeira mordida e começou a chorar. Não soluços baixos como a esposa. Choro alto, desesperado, de quem segurou tudo por tempo demais. Dona Clara se levantou, mancando, e abraçou o marido. Os dois choraram juntos. 50 anos de casamento, uma vida construída, tudo desmoronado numa noite. Maria virou o rosto, dando privacidade à dor deles. Pegou Miguel no colo, trocou a fralda dele, embalou de volta para o sono. Quando o casal se acalmou, ela serviu café preto. Tinha só um açúcar no pote. Dividiu entre as 3 xícaras. "Vamos pensar no que fazer", Maria disse, sentando no chão porque só tinha 2 cadeiras. "Vocês têm outros parentes, amigos?" Seu Antônio balançou a cabeça. "Nossos pais já morreram. Não tivemos outros filhos. E os amigos? Quando entregamos tudo para o Rodrigo e nos mudamos para a casa dele, perdemos contato com todo mundo. Ele não gostava de visitas. Documentos? Estavam na casa. Rodrigo deve ter jogado fora também." Maria pensou rápido. "Vamos tirar segunda via. Eu tenho uma amiga que trabalha num posto de atendimento. Ela pode ajudar. E precisamos registrar um boletim de ocorrência." "Não", Dona Clara disse rápido. "Não quero expor o Rodrigo." "Mas, Dona Clara, ele abandonou vocês. É nosso filho. Errou, mas é nosso filho." Maria sentiu vontade de gritar. Como aquela mulher ainda defendia quem a jogou na rua como lixo? Mas ela entendeu. Amor de mãe não tinha lógica. Ela olhou para Miguel dormindo e soube que um dia entenderia completamente. "Tudo bem", ela cedeu, "sem boletim, mas a segunda via precisamos tirar." Os 3 conversaram pela manhã toda. Maria descobriu que seu Antônio tinha sido dono de uma empresa de peças automotivas, que Dona Clara fora professora de literatura, que tinham viajado o Brasil inteiro, que colecionavam discos de vinil, que adoravam cozinhar juntos.
Tínhamos uma vida boa, seu Antônio disse. Não éramos ricos, mas era o suficiente. Quando passei tudo para o Rodrigo, pensei que estava garantindo o futuro dele, e o nosso também. Ele prometeu cuidar, Dona Clara completou. Prometeu que nunca faltaria nada, que envelheceríamos na casa que construímos. O que mudou? Aquela mulher. Seu Antônio apertou os punhos. A Lorena. Apareceu na vida dele há 6 meses, 20 anos mais nova. Logo de cara deixou claro que não nos queria por perto. Começou com indiretas, Dona Clara lembrou. Depois com grosserias diretas. Rodrigo nunca defendeu a gente, só pedia para termos paciência. Quando Clara caiu e fraturou o quadril, Lorena disse que não ia cuidar de inválida, que ou colocávamos num asilo ou ela ia embora. E ele escolheu ela, Maria concluiu. Ele escolheu ela. O silêncio pesou. Miguel chorou, querendo mamar. Maria preparou a mamadeira, perdida em pensamentos. Ela tinha um quarto, uma cama, um chão frio. Como ia acomodar mais 2 pessoas? Mas olhou para aquele casal, para a maneira como se protegiam, para a dignidade despedaçada, mas ainda presente. Vocês vão ficar aqui, ela decidiu. Eu durmo no chão com o Miguel, vocês ficam com a cama. Absolutamente não, seu Antônio protestou. Não vamos tirar sua cama, não estou pedindo opinião. É minha casa, minhas regras. Dona Clara sorriu. Você é igualzinha à minha mãe, mandona na bondade. Alguém precisa mandar, senão vocês vão ficar aí discutindo e ninguém resolve nada. Naquela noite, Maria improvisou camas no chão com cobertores. Deu a cama para o casal, insistiu até vencerem a resistência. Quando apagou a luz, ouviu Dona Clara sussurrar para o marido. Será que é assim que o Rodrigo era pequeno, cheio de bondade? Não lembro mais. Acho que nunca foi. Onde foi que erramos, Antônio? Não sei, amor, não sei. Maria fingiu dormir, mas as lágrimas escorriam silenciosas no escuro. E lá fora, numa casa grande, Rodrigo jantava com a namorada, rindo, sem um pingo de remorso. Por enquanto. Os primeiros dias foram um ajuste difícil. Maria manteve seus 2 empregos, saindo às 4 da manhã e voltando às 7 da noite. Dona Clara, mesmo com o quadril machucado, insistiu em cuidar de Miguel durante o dia. Não posso trabalhar por causa da perna, ela disse na 3ª manhã, mas posso cuidar do seu filho. Por favor, me deixe ser útil. Maria hesitou. Confiar seu bebê a desconhecidos? Mas olhou nos olhos de Dona Clara e viu a mesma bondade genuína que vira naquela primeira manhã. Ele mama de 3 em 3 horas, ela explicou, mostrando como preparar a mamadeira. E canta para ele dormir. Qualquer música serve, ele gosta do som. Pode deixar, filha. Seu Antônio, mesmo fraco, começou a ajudar na casa. Lavava a louça, varria o chão, organizava as coisas. Era sua forma de contribuir. Não me sinto homem aceitando caridade sem dar nada em troca, ele explicou a Maria. Vocês já me dão, ela respondeu. Vocês cuidam do Miguel. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Na segunda-feira, Maria levou os 2 ao posto de atendimento. Sua amiga Roberta conseguiu agilizar a 2ª via dos documentos. Vão ficar prontos em 2 semanas, Roberta disse. Vou fazer de tudo para acelerar. Obrigada, B. Quando saíram, passaram em frente a uma padaria. Dona Clara parou, olhando para os pães na vitrine. Faz tanto tempo que não como pão francês quentinho, ela sussurrou. Maria tinha 3 reais no bolso. Era tudo que sobrara depois de comprar fraldas. Mas entrou e comprou 3 pães. Sentaram num banquinho na praça. Dividiram os pães. Dona Clara fechou os olhos na primeira mordida. Isso que é felicidade, ela disse. Não precisa de muito, né? Não precisa, Maria concordou. Seu Antônio olhou ao redor da praça. Crianças brincando, pessoas apressadas, vendedores ambulantes. Sabe o que aprendi nesses dias? Ele disse. Que a gente acha que precisa de tanto. Casa grande, carro do ano, viagens caras. Mas não precisa. Precisa de um teto, comida e gente que se importa. O senhor tinha tudo isso antes? Tinha o teto e a comida. Mas gente que se importava? Não. Meu filho nunca se importou de verdade. Ele olhou para Maria. Você se importa, e mal nos conhece.
Às vezes estranhos se tornam família, Maria disse, e família vira estranha. Triste verdade, Dona Clara concordou. Naquela semana, estabeleceram uma rotina. Maria trabalhava, Dona Clara cuidava de Miguel com um amor de avó que nunca tivera chance de demonstrar. Seu Antônio mantinha a casa organizada, cozinhava o que podiam comprar com o pouco dinheiro. Na sexta-feira, Maria chegou em casa e encontrou a mesa posta. Tinha arroz, feijão e ovo frito. Nada de especial, mas estava arrumado com tanto carinho que parecia banquete. Surpresa, Dona Clara disse sorrindo. Vocês não precisavam. Queríamos agradecer. Seu Antônio puxou a cadeira para ela sentar. Por tudo que tem feito. Jantaram juntos. Miguel dormia no berço, barriguinha cheia. A conversa fluía naturalmente. Sabe, eu estava pensando, Dona Clara começou, sobre conseguir algum trabalho. Mesmo com a perna machucada, posso dar aulas particulares de português. Era professora, tenho experiência. E eu posso fazer consultoria, seu Antônio animou-se. Sei muito sobre gestão de empresas, posso ajudar pequenos negócios. Maria sentiu orgulho. Eles não queriam ser peso, queriam reconstruir. Vamos devagar, ela disse. Primeiro recuperar os documentos, depois pensamos nisso. Mas o destino tinha outros planos. No sábado de manhã, Maria foi ao mercadinho da esquina comprar leite. Quando voltava, viu um carro parado em frente ao prédio. Um homem de terno saiu. Alto, cabelo engomado, postura rígida. Rodrigo. Maria sentiu a raiva ferver, apressou o passo. Ele estava tocando o interfone quando ela chegou. Posso ajudar? Ela perguntou, fria. Rodrigo virou. Tinha uns 40 anos, rosto duro, olhos calculistas. Rodrigo. Você conhece 2 idosos que moram aqui, meus pais, Antônio e Clara? Conheço. Onde eles estão? Por que quer saber? Rodrigo franziu a testa. Eles são meus pais, tenho direito de saber. Direito? Maria deu um passo à frente. Você jogou eles na rua como lixo e agora vem falar de direitos. Ele teve a decência de parecer envergonhado por um segundo, mas a máscara voltou rápido. Olha, foi um momento de estresse. Eu estava passando por problemas. Disse coisas que não devia. Disse coisas? Você os abandonou num ponto de ônibus no meio da madrugada, descalços, com frio, sua mãe com o quadril fraturado. Eu sei, errei, mas vim buscar eles. Vou levar de volta. Maria cruzou os braços. Não vai, não. Como não vou? São meus pais. São pessoas, e pessoas não são objetos que você descarta e pega de volta quando quer. Rodrigo respirou fundo, tentando manter a calma. Moça, eu não sei quem você é, mas isso não é da sua conta. Virou minha conta quando acolhi eles na minha casa. Eles estão aqui? Ele olhou para o prédio. Nesse lugar? O tom desdenhoso fez Maria cerrar os punhos. Esse lugar tem mais amor que sua casa de rico jamais teve. Olha, eu agradeço você ter ajudado eles. Vou até te dar um dinheiro pela boa ação, mas agora vou levá-los. Não sem falar com eles primeiro. Maria entrou no prédio. Rodrigo a seguiu. Ela subiu os lances de escada furiosa. Como aquele homem tinha coragem? Bateu na própria porta. Seu Antônio abriu, com Miguel no colo. Quando viu o filho, congelou. Rodrigo. Pai. O silêncio foi ensurdecedor. Dona Clara apareceu atrás do marido, ficou pálida. Filho. Mãe, vim buscar vocês. Buscar? Seu Antônio encontrou a voz. Pra quê? Pra jogar fora de novo quando a namorada mandar? Terminei com a Lorena, Rodrigo disse. Foi tudo culpa dela. Ela me manipulou, colocou essas ideias na minha cabeça. Mentira! Dona Clara disse baixinho. Mãe, é verdade. Mentira, ela repetiu, mais alto. Não foi a Lorena, foi você. Sempre foi você. Ela só deu a desculpa que você procurava há anos. Rodrigo empalideceu. Como pode dizer isso? Porque é verdade. Você nunca quis cuidar da gente. Nunca quis nos ter por perto. Aceitou a herança de bom grado, mas o peso que vinha junto, esse você não queria. Isso não é justo. Justo?
Seu Antônio avançou. Maria pegou Miguel dele antes que caísse. Você quer falar de justiça? Nós demos tudo para você, tudo, e você nos jogou fora como lixo. Eu sei, eu errei, mas estou aqui agora. Por quê? Dona Clara perguntou. Por que voltou? Rodrigo hesitou, e naquela hesitação a verdade apareceu. Os vizinhos começaram a perguntar, as pessoas comentando. Minha reputação. Sua reputação, Dona Clara repetiu amarga. Não é remorso, não é amor, é vergonha do que vão pensar. Não é só isso. É exatamente isso, seu Antônio disse. Pode ir, Rodrigo, não queremos mais nada de você. Pai, eu sou seu filho. Filho? O velho sorriu tristemente. Filho cuida, filho ama. Você não é mais meu filho, é só alguém que conheço. E fechou a porta na cara dele. Do outro lado, ouviram Rodrigo bater. Pai, mãe, por favor! Mas ninguém abriu. Eventualmente, os passos se afastaram, o carro ligou, foi embora. E Dona Clara desabou no chão, chorando. Maria se ajoelhou ao lado de Dona Clara, ainda segurando Miguel. Seu Antônio estava encostado na porta, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo. Eu mandei meu filho embora, a idosa soluçou. Mandei meu único filho embora. Você fez o certo, Maria disse baixinho. Como pode ser certo? Ele é meu filho, carreguei ele 9 meses, criei, amei tanto. E ele te jogou na rua, Maria lembrou, gentil, mas firme. Dona Clara, olha para mim. Esperou até os olhos vermelhos focarem nela. O amor não pode ser só de um lado, não pode machucar. O que ele fez não foi um erro, foi uma escolha. Seu Antônio deslizou pela porta até sentar no chão. 50 anos, 50 anos da nossa vida dedicados a criar aquele menino. E para quê? Para nada, Dona Clara sussurrou. Foi tudo para nada. Não foi, Maria insistiu. Vocês fizeram o melhor que podiam, mas não podemos controlar as escolhas dos outros, nem dos nossos filhos. Ela olhou para Miguel dormindo em seus braços. Pensou em como seria se um dia ele a descartasse assim, a dor que sentiria. Mas também sabia que continuaria sendo mãe, mesmo que ele virasse as costas. Vocês podem viver no arrependimento, ela continuou, ou podem escolher seguir em frente, construir uma vida nova. Com que recursos? Seu Antônio perguntou amargo. Não temos nada, somos velhos, doentes, sem dinheiro. Tem um ao outro, e tem este lugar, Maria gesticulou para o quarto pequeno. Não é muito, mas é nosso, é seguro, é com amor. Dona Clara enxugou as lágrimas. Como você é tão sábia sendo tão nova? Não sou sábia. Só aprendi que a gente sobrevive ou afunda. E eu escolhi sobreviver. Naquele fim de semana, algo mudou. O casal parou de falar no passado. Começaram a planejar o futuro. Na segunda-feira, seu Antônio saiu pela primeira vez sozinho. Voltou com um jornal e marcador amarelo. Vagas de emprego, ele explicou. Vou procurar algo que eu possa fazer. Dona Clara estava na internet do celular velho de Maria, pesquisando. Tem um grupo no Facebook de professores que dão aula particular. Vou me cadastrar. Maria sentiu orgulho. Eles estavam lutando. Na terça, seu Antônio teve uma entrevista, numa loja de autopeças. O dono precisava de alguém experiente para organizar o estoque e treinar funcionários. Não paga muito, ele contou quando voltou, mas aceitaram que eu trabalhe meio período por causa da idade. E o dono é gente boa. Conseguiu? Maria perguntou esperançosa. Ele sorriu. Começo semana que vem. Dona Clara gritou de alegria, abraçou o marido. Miguel acordou com o barulho e começou a chorar, mas até o choro parecia feliz. Na quinta-feira, Dona Clara teve sua primeira aluna, uma menina de 15 anos que precisava de reforço em literatura. Ela vai vir aqui toda terça e quinta, Dona Clara explicou animada. R$ 50 a aula. R$ 100 por semana, Maria calculou. Dona Clara, isso é ótimo. É um começo. Se ela gostar, vai indicar para amigas. As coisas começaram a melhorar.
Devagar, mas melhoraram. Seu Antônio recebeu o primeiro salário e chorou. Fazia 2 anos que eu não tinha dinheiro próprio, ele confessou. Dependia do Rodrigo para tudo. Com o dinheiro, comprou comida. Frango, arroz, feijão, verduras. Vou fazer um jantar de verdade pra gente, ele disse. E fez. Cozinhou com tanto carinho que a comida simples virou banquete. Dona Clara conseguiu 3 alunas, depois 5. Seu quadril ainda doía, mas ela fazia fisioterapia numa clínica popular que o posto de saúde indicou. Vou voltar a andar normal, ela prometeu. Vou dançar de novo. Vamos dançar juntos, seu Antônio disse, beijando a testa dela. Maria observava tudo com o coração aquecido. Aquele casal tinha perdido tudo, mas estava renascendo. Um sábado, voltando do mercado, Maria encontrou seu Antônio e Dona Clara conversando sério na mesa. Temos que falar com você, seu Antônio disse. Maria sentou, preocupada. Aconteceu algo? Sim, aconteceu que a gente juntou um dinheirinho, Dona Clara explicou. Não é muito ainda, mas em 2 meses teremos o suficiente. Suficiente para quê? Para alugar um lugar nosso, seu Antônio disse. Não podemos ficar aqui para sempre. Você tem sua vida, seu filho, precisa de espaço. Maria sentiu um aperto no peito. Vocês acham que eu quero que saiam? Não queremos ser peso, Dona Clara tocou sua mão. Você já fez tanto. Vocês não são peso, vocês são... Maria parou, surpresa com a emoção na própria voz. Vocês são família. Maria, é sério, vocês cuidam do Miguel como se fosse neto de verdade. Cozinham para mim, me fazem companhia. Esta casa nunca foi tão feliz quanto é agora com vocês aqui. Seu Antônio limpou uma lágrima. Mas é tão pequeno. E daí? A gente se ajeita. Olha, eu sei que um dia vocês vão querer um lugar de vocês. Entendo isso. Mas não precisa ser já. Não precisa ser correndo. Dona Clara abraçou Maria. Você é um anjo, sabia? Não sou anjo. Só sou gente que sabe o que é precisar de ajuda. Naquela noite, jantaram juntos, rindo, contando histórias, Miguel no cadeirão sujando tudo de comida, seu Antônio fazendo caras e bocas para ele, Dona Clara limpando a bagunça. Uma família estranha, formada por acaso, mas verdadeira. Na segunda-feira seguinte, Maria estava trabalhando na padaria quando seu celular tocou. Era Dona Clara, a voz trêmula. Maria, precisa vir em casa, rápido. O que aconteceu? É o Miguel? Não, o Miguel está bem, mas tem alguém aqui? A polícia. O coração de Maria disparou. Polícia? Por quê? É sobre o Rodrigo. Ele fez uma denúncia. Diz que sequestramos os pais dele. Maria sentiu o chão desabar. Rodrigo não tinha desistido. E agora estava jogando sujo. Maria largou tudo e correu. 14 quarteirões em 10 minutos. Chegou ofegante, o coração batendo descompassado. 2 viaturas estavam paradas em frente ao prédio. Vizinhos na janela olhando. Sempre apareciam quando tinha confusão. Subiu os lances de escada de 2 em 2. A porta do quarto estava aberta. 2 policiais dentro. Seu Antônio sentado na cama, pálido. Dona Clara segurando Miguel, que chorava assustado com os estranhos. O que está acontecendo? Maria entrou tomando o bebê nos braços. Um dos policiais, um homem de uns 40 anos, virou para ela. Você é a Maria? Sou. Esta é minha casa. Recebemos uma denúncia de cárcere privado. O filho deste casal diz que a senhora está mantendo os pais dele aqui contra a vontade. Isso é ridículo! O outro policial, mais jovem, estava olhando ao redor com desconfiança. A situação é irregular. 3 adultos e um bebê num quarto minúsculo. Irregular, mas não ilegal, Maria rebateu. Eu acolhi este casal porque foram abandonados. Eles estão aqui por escolha própria. É verdade, oficial. Seu Antônio se levantou. Meu filho nos jogou na rua. Maria nos salvou. O policial mais velho suspirou. Senhor Antônio, seu filho apresentou documentação provando que os senhores moram com ele. Tem até contas de médico no nome dele cuidando da senhora Clara. Tudo falsidade, Dona Clara gritou.
Ele só levou no médico porque não tinha escolha. E a casa? Ele nos expulsou. Senhora, precisamos de provas. Tem testemunhas? Boletim de ocorrência? Maria e o casal trocaram olhares. Não tinham feito BO. Dona Clara não quis expor o filho. Não tem BO, Maria admitiu, mas isso não muda o que aconteceu. O outro policial mais jovem cruzou os braços. Olha, sem provas, o que temos é a palavra de vocês contra documentos legais. E um filho preocupado querendo os pais de volta. Preocupado? Maria riu amargo. Ele jogou eles num ponto de ônibus de madrugada. A senhora Clara estava de camisola hospitalar, descalços, com frio. Tem como provar? Silêncio. É o que pensei, o policial suspirou. Olha, não quero complicar. Vou fazer um relatório. Os senhores, olhou para o casal, vão ter que depor. E você, apontou para Maria, pode responder por apropriação indevida se não conseguir provar que eles estão aqui voluntariamente. Apropriação indevida? Eles não são objetos. Legalmente, é o termo, sinto muito. Os policiais saíram. O silêncio ficou pesado como chumbo. Dona Clara desabou na cadeira. Isso é minha culpa, devia ter feito o boletim. Não, seu Antônio disse, é culpa minha. Passei tudo para o Rodrigo, dei munição para ele. Maria começou a andar de um lado para o outro, pensando. A gente precisa de um advogado. Com que dinheiro? Seu Antônio perguntou. Tem defensoria pública, vou procurar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o celular dela tocou. Número desconhecido. Alô? Maria, aqui é Rodrigo. Ela quase desligou, mas algo a fez continuar ouvindo. Olha, eu não queria chegar nesse ponto, ele disse, a voz calma demais. Mas vocês me forçaram. Nós te forçamos? Você que abandonou seus pais. Eu estava em crise, já expliquei, mas agora quero consertar. Mentiroso. Maria, Maria, ele riu. Você é muito jovem, não entende como o mundo funciona. Eu tenho dinheiro, tenho advogados, tenho documentos. Você tem o quê? Um quarto alugado e boas intenções? Tenho a verdade. A verdade não paga a conta. A verdade não ganha processo. Ele fez uma pausa. Mas vou te dar uma chance. Me devolve meus pais e eu retiro a denúncia. Simples assim. Eles não querem voltar. Então vão ser obrigados. A juíza que vai julgar o caso joga tênis comigo. Imagina como vai terminar. Maria sentiu a raiva ferver. Você é nojento. Eu sou prático. 3 da tarde de amanhã. Vou buscar eles. Se resistirem, chamo a polícia de novo e você vai presa por desacato. Ele desligou. Maria ficou parada, tremendo de raiva e medo. O que ele disse? Dona Clara perguntou. Maria contou. Viu a esperança morrer nos olhos deles. Então é isso, seu Antônio murmurou. Vamos ter que voltar. Não! Maria gritou, assustando Miguel. Ela baixou a voz. Não, a gente não desiste. Mas ele tem razão, Dona Clara disse. Tem dinheiro, advogados, nós não temos nada. Temos a verdade e temos gente boa. Ainda existem pessoas boas, Dona Clara. Maria pegou o celular. Ligou para Roberta, a amiga do posto de atendimento. B, preciso de ajuda, urgente. Contou tudo. Roberta ouviu em silêncio. Deixa comigo, ela disse. Conheço uma advogada, faz trabalho voluntário, vou ligar para ela agora. 1 hora depois, uma mulher de uns 50 anos bateu na porta. Cabelos grisalhos presos num coque, óculos na ponta do nariz, pasta executiva na mão. Sou doutora Helena, Roberta me contou. Vamos conversar. Ela sentou, tirou um gravador. Quero que me contem tudo, do início, sem omitir nada. Seu Antônio e Dona Clara contaram. Cada detalhe. A transferência de bens, as promessas quebradas, a namorada, as humilhações, a queda, o hospital, o abandono. Doutora Helena fazia anotações. Quando terminaram, ela tirou os óculos. É um caso difícil, ela admitiu. Ele tem documentos, mas vocês têm algo mais forte. O quê? Maria perguntou. Vocês têm testemunha. Ela olhou para Maria. Você encontrou eles no ponto de ônibus, viu a condição deles, é testemunha ocular. Mas é só minha palavra?
E a palavra tem valor, principalmente quando tem consistência. Doutora Helena abriu a pasta. Vamos montar um caso. Vou pedir medida protetiva. Vou alegar abandono de incapaz. Vou solicitar perícia social. Isso funciona? Seu Antônio perguntou esperançoso. Funciona se tivermos mais uma coisa. Ela olhou para os dois. Vocês têm que estar dispostos a enfrentar seu filho, publicamente, legalmente, sem dó. Dona Clara pegou a mão do marido. Os dois se entreolharam. 50 anos de casamento, uma vida inteira, e um filho que os traiu. Estamos, eles disseram juntos. Doutora Helena sorriu. Então, vamos à guerra. Naquela noite, ela redigiu os documentos. Medida protetiva de urgência, denúncia de abandono de incapaz, pedido de interdição dos bens que Rodrigo recebera. Isso vai doer nele onde mais dói, ela explicou, no bolso. Não queremos o dinheiro, seu Antônio disse, só queremos paz. Eu sei, mas ele precisa pagar pelo que fez. Às 3 da tarde do dia seguinte, Rodrigo chegou. Estacionou em frente ao prédio. Subiu confiante. Bateu na porta. Maria abriu. Ele sorriu vitorioso. Vim buscar meus pais. Não. Não? Ele riu. Você não tem escolha. Tenho sim. Maria entregou um envelope. Medida protetiva. Você está proibido de se aproximar deles e está sendo processado por abandono de incapaz. Rodrigo abriu o envelope. Leu. Ficou branco. Isso é ridículo. Não vai dar em nada. Vamos ver. Doutora Helena apareceu atrás de Maria. Sou a advogada deles e vou garantir que você pague por cada lágrima que causou. Rodrigo recuou. Vocês vão se arrepender. Não. Dona Clara apareceu. Quem vai se arrepender é você. Pela primeira vez na vida, vai pagar pelas suas escolhas. Ele olhou para a mãe, viu a firmeza nos olhos dela e, pela primeira vez, pareceu assustado. O processo começou na semana seguinte. Rodrigo contratou um advogado caro, de terno italiano e relógio de ouro. Mas doutora Helena tinha algo que dinheiro não comprava: verdade e determinação. A primeira audiência foi num dia chuvoso de julho. Maria pediu folga nos 2 empregos, arriscando perder a diária, mas não ia deixar o casal sozinho. Entraram no fórum. Seu Antônio de terno emprestado da igreja do bairro. Dona Clara com um vestido simples que Maria comprara num brechó, mas andavam de cabeça erguida. Rodrigo já estava lá. Ao lado dele, 3 advogados. Ele olhou para os pais com desprezo. Ainda dá tempo de desistir dessa palhaçada, ele disse. A única palhaçada aqui é você, seu Antônio respondeu. A juíza entrou. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelos brancos, olhar severo. Todos se levantaram. Podemos começar, ela disse, sentando. O advogado de Rodrigo falou primeiro. Argumentou que houve um mal-entendido familiar, que Rodrigo estava passando por um momento de estresse, que os pais haviam saído de casa por vontade própria. Meu cliente, inclusive, procurou ativamente pelos pais assim que se recuperou emocionalmente, ele disse, mas encontrou-os sendo mantidos numa situação inadequada por uma terceira envolvida. Maria cerrou os punhos. Doutora Helena tocou seu braço, acalmando. Quando chegou a vez da defesa, doutora Helena se levantou. Não tinha papéis sofisticados, mas tinha a história. Contou sobre o casal encontrado de madrugada, descalços, com frio, machucados. Contou sobre a camisola hospitalar, sobre o quadril fraturado, sobre os 2 dias sem comer. Não foi um mal-entendido, Excelência, ela disse. Foi abandono, cruel, deliberado, covarde. Chamou Maria para depor. Ela subiu ao estrado, nervosa. Nunca tinha estado num tribunal. Pode contar o que viu naquela manhã? A juíza pediu. Maria respirou fundo. Contou tudo, cada detalhe. O tremor deles, os hematomas, os olhos súplices, como mal conseguiam andar. E por que os levou para sua casa? A juíza perguntou. Porque não dava para deixar eles ali. Eram pessoas, machucadas, precisando de ajuda. Maria olhou para Rodrigo.
Porque eu fui ensinada que a gente cuida de quem precisa, não descarta. O advogado de Rodrigo se levantou. Objeção. A testemunha está fazendo juízo de valor. Negado, a juíza disse. Continue, Maria. Eles estavam destruídos, não fisicamente só, por dentro. Sabem aquele olhar de quem perdeu tudo? Era aquilo. Mas mesmo assim, tinham dignidade. Tinham amor um pelo outro. Ela limpou uma lágrima. E tinham esperança. Esperança que alguém se importasse. E você se importou? Me importei. E me importo. Eles viraram minha família. Rodrigo bufou alto. A juíza olhou para ele com reprovação. Depois foi a vez de seu Antônio depor. Ele subiu devagar, a emoção pesando nos ombros. Contou sobre a empresa que construiu, sobre como trabalhou 40 anos para deixar um legado para o filho, sobre a transferência de bens. E por que transferiu tudo? A juíza perguntou. Porque ele prometeu cuidar da gente, prometeu que teríamos um lar até o fim. Sua voz falhou. Acreditei. Fui tolo. Não foi tolo por confiar no filho, a juíza disse gentilmente. Continue. Ele contou sobre as humilhações. A namorada de Rodrigo dizendo que eles fediam, que eram um estorvo, que ocupavam espaço. E seu filho defendia vocês? Nunca, nenhuma vez. Lágrimas escorriam. A gente ficava quieto. Achava que se fôssemos bonzinhos, úteis, ele ia voltar a nos amar. Mas não adiantou. E a noite que foram abandonados? Seu Antônio respirou fundo. Contou sobre a discussão, Rodrigo gritando que estava farto, a namorada dando o ultimato. Ele nos colocou no carro. A Clara tinha acabado de sair do hospital, mal conseguia andar. Eu pensei que ia nos levar para algum lugar seguro, mas parou no ponto de ônibus. Ele olhou para o filho. Mandou a gente descer. Eu perguntei, filho, o que você está fazendo? Sabe o que ele disse? Silêncio no tribunal. Disse, vocês já viveram bastante. Agora é minha vez de viver. E foi embora. Dona Clara foi a última. Subiu mancando, ainda se recuperando do quadril. Contou sobre ser mãe, sobre cuidar do Rodrigo quando era bebê, sobre as noites acordada quando ele tinha febre, sobre trabalhar dobrado para pagar a escola particular. A gente dava tudo para ele, ela disse, tudo. E não era por obrigação, era amor, amor de pai e de mãe. Olhou para o filho. Você lembra quando teve leucemia aos 8 anos? Passamos 1 ano no hospital. Seu pai trabalhava de dia, eu ficava de noite. Revezávamos na sua cama. Você lembra? Rodrigo desviou o olhar. Você disse que quando crescesse ia cuidar da gente, igual a gente cuidou de você. Ela riu, amargo. Criança fala muito. Adulto mostra quem é de verdade. E quem ele mostrou ser? A juíza perguntou. Alguém que eu não conheço, que não reconheço como filho. O silêncio foi absoluto. A juíza pediu um intervalo, 15 minutos que pareceram horas. Quando voltou, tinha uma expressão severa. Analisei os depoimentos, os documentos, as evidências. Ela olhou para Rodrigo. E estou chocada, sinceramente chocada. O advogado dele tentou falar. Ela levantou a mão silenciando. Não há mal-entendido aqui. Há abandono, há crueldade, há ingratidão de uma magnitude que raramente vejo. Ela bateu o martelo. Defiro a medida protetiva. Rodrigo Santos fica proibido de se aproximar dos pais a menos de 100 metros. Qualquer contato deve ser intermediado por advogados. Mas, Excelência, o advogado começou. Ainda não terminei, ela continuou. Determino também a abertura de investigação sobre a transferência de bens. Se ficar provado que houve coação ou promessas não cumpridas, os bens retornam aos proprietários originais. Rodrigo ficou branco. E por fim, a juíza olhou para Maria. Quero agradecer a senhorita Maria. Jovem, sem recursos, com um bebê para criar, e ainda assim encontrou espaço no coração para ajudar. Isso é o que chamo de humanidade verdadeira. Maria começou a chorar. Audiência encerrada. Do lado de fora, debaixo da chuva, os 4 se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo.
Ganhamos, Dona Clara repetia. Ganhamos! Ainda não acabou, Doutora Helena avisou. Ele vai recorrer, mas demos o primeiro passo. Maria olhou para trás. Rodrigo saía do prédio, furioso, falando no celular. Ele não vai desistir, né? Não. Homens como ele nunca desistem. Doutora Helena sorriu. Mas nós também não. Naquela noite, comemoraram com pizza. A mais barata que acharam, mas comeram como se fosse caviar. Miguel ria no colo de Dona Clara. Seu Antônio contava piadas ruins. Maria sentiu o coração cheio. Família não era sangue. Era a escolha. E eles tinham escolhido uns aos outros. As semanas seguintes foram de tensão. Rodrigo recorreu, como Dona Helena previra. Contratou mais advogados. Começou uma campanha de difamação. Espalhou pela cidade que os pais eram senis, que Maria os manipulava, que tudo era golpe para pegar dinheiro. Os vizinhos começaram a olhar torto. No mercado, Maria ouvia cochichos. Na padaria, uma colega perguntou se era verdade que ela sequestrou uns velhinhos. Não é sequestro quando eles querem ficar, Maria respondeu, cansada. Mas doía. As mentiras doíam. Dona Clara piorou. A pressão emocional afetou a recuperação do quadril. Teve que voltar ao médico. A senhora está com inflamação, o ortopedista explicou. Causada por estresse, precisa descansar e evitar situações tensas. Como evitar quando o próprio filho estava em guerra contra você? Seu Antônio teve que deixar o emprego. O chefe descobriu sobre o processo, ficou com medo de se envolver em confusão. Sinto muito, ele disse, mas não posso arriscar minha loja. Mais uma fonte de renda perdida. Maria assumiu mais horas na padaria. Chegava às 3 da manhã, saía ao meio-dia. Depois, corria para o trabalho de faxina, das 2 às 8 da noite. Chegava em casa destruída, mas sempre com um sorriso para o casal. Como foi o dia? Ela perguntava. Bom, eles mentiam. Todos mentiam para proteger uns aos outros. Até que numa quinta-feira, tudo desmoronou. Maria estava trabalhando quando recebeu a ligação. Era uma vizinha. Maria, tem uma ambulância na frente do prédio, parece que é com a Dona Clara. Ela largou tudo, correu, de novo aqueles 14 quarteirões, de novo o coração explodindo no peito. A ambulância estava parada, paramédicos subindo com maca. O que aconteceu? Ela gritou para seu Antônio, que estava na calçada, pálido. Ela desmaiou, estava dando aula, simplesmente caiu. Subiram juntos. Dona Clara estava na cama, consciente, mas fraca. A aluna, uma menina de 15 anos, chorava no canto. Ela começou a falar enrolado, depois ficou tonta e caiu. Os paramédicos mediram a pressão. Está altíssima, 21/12. Precisamos levá-la. No hospital, os médicos foram diretos. A senhora teve um pico hipertensivo. Poderia ter tido um AVC. Foi o estresse? Seu Antônio perguntou. Provavelmente. A senhora tem histórico de pressão alta? Nunca tive, Dona Clara sussurrou. Só depois que tudo isso começou. O médico olhou para ela com pena. Senhora Clara, seu corpo está gritando. Você precisa de paz, de tranquilidade. Eu sei, mas não tenho. Ficaram no hospital até de madrugada. Fizeram todos os exames. Liberaram Dona Clara com um monte de remédios caros. Como vamos pagar isso? Ela perguntou, olhando as receitas. Maria já tinha feito as contas mentalmente. Os remédios custariam metade do que ganhava no mês. Eu resolvo, ela disse. Não pode resolver tudo sozinha, seu Antônio disse. Já faz demais. A gente é família. Família resolve junto. Mas na manhã seguinte, Maria acordou com uma decisão tomada. Não contou para ninguém. Simplesmente fez. Foi até uma casa de penhor. Tirou do pescoço o único item de valor que tinha, um cordão de ouro fino que a mãe lhe dera antes de morrer. É tudo que tenho dela, Maria disse à atendente, mas preciso do dinheiro. Quanto precisa? 300 reais. A mulher avaliou. Posso dar 250. Fechado. Com o dinheiro, comprou os remédios. Sobrou um pouco. Comprou frango, arroz, feijão, comida de verdade. Quando chegou em casa, Dona Clara viu as sacolas. De onde tirou dinheiro?
Ela perguntou, desconfiada. Fiz hora extra. Maria, não discute, come. Naquela noite, enquanto jantavam, o celular de Maria tocou. Era a doutora Helena. Tenho novidades, boas e ruins. Fala. A boa, consegui adiantar a perícia social. Vão fazer visita domiciliar semana que vem para avaliar as condições de vida do casal. E a ruim? Rodrigo entrou com pedido de interdição. Quer declarar os pais incapazes de tomar decisões próprias. Se conseguir, volta a ter controle sobre eles. Maria sentiu o chão desabar. Ele pode fazer isso? Pode tentar, mas vamos lutar. Semana que vem é crucial. A assistente social precisa ver que eles estão bem, lúcidos, felizes. Estão. Maria olhou para o casal. Seu Antônio ajudando Dona Clara a tomar o remédio, os dois sorrindo um para o outro. Estão felizes aqui. Então vamos mostrar isso. Na semana seguinte, Maria limpou o quarto como nunca, deixou tudo organizado, cheiroso, impecável. Para de limpar, Dona Clara disse. Já limpou 3 vezes. Precisa estar perfeito. Maria, a assistente social vai avaliar se estamos bem tratados. E estamos. Você cuida da gente melhor do que o próprio filho cuidou. Na quinta-feira, a assistente social chegou. Uma mulher de uns 40 anos, séria, com prancheta e caneta. Sou Mariana. Posso entrar? Claro. Ela olhou ao redor. O quarto pequeno, a cama de solteiro onde dormiam os idosos, o berço, o espaço apertado. É pequeno, ela comentou. Maria não mentiu, mas tem amor. Mariana fez perguntas sobre rotina, alimentação, saúde, finanças. Dona Clara respondeu tudo. Seu Antônio complementou. Maria mostrou as receitas médicas, os remédios tomados em dia, a comida na geladeira. E emocionalmente, Mariana perguntou ao casal, como se sentem aqui? Seu Antônio e Dona Clara se olharam, 50 anos juntos, sabiam as palavras um do outro antes de falar. Nos sentimos em casa, Dona Clara disse. Pela primeira vez em anos, nos sentimos em casa, mesmo nesse espaço pequeno. Casa não é sobre tamanho, seu Antônio explicou. É sobre onde seu coração descansa, e o nosso descansa aqui. Mariana fez anotações. E a senhora Maria, como lida com a responsabilidade adicional? Não vejo como responsabilidade, Maria disse, vejo como família. Mas afeta suas finanças, seu tempo com o bebê? Afeta, mas só me fez melhor. Miguel tem avós agora. Eu tenho pais. A gente se ajuda. E se o filho deles quiser reparar a relação? Então terá que começar pedindo perdão, Maria disse firme, e provando que mudou, não com palavras, com ações. Mariana passou 2 horas ali, observou, anotou, perguntou. Quando saiu, não deu nenhuma indicação do que pensava. Vou enviar meu relatório em 1 semana, foi tudo o que disse. Os 7 dias seguintes foram angústia pura. E então chegou a resposta. Doutora Helena ligou, a voz emocionada. Maria, ganhamos! Como assim? O relatório da assistente social é completamente favorável a vocês. Ela atestou que o casal está lúcido, bem cuidado, feliz. E mais, recomendou que Rodrigo seja investigado por negligência emocional e abandono material. Maria começou a chorar. É verdade? É. A juíza já indeferiu o pedido de interdição e acelerou a investigação sobre os bens. Maria, acho que vamos conseguir. Vamos reverter tudo. Quando desligou, Maria abraçou o casal. Os 3 choraram juntos. Miguel acordou com o barulho e começou a rir, como se entendesse que finalmente tinha chegado a vitória. A reviravolta veio 3 semanas depois, uma manhã de agosto, fria e nebulosa. Doutora Helena ligou cedo. Precisamos ir ao fórum, agora. O juiz acelerou tudo, vai dar a sentença sobre os bens hoje. Maria pediu dispensa no trabalho, de novo arriscando perder o emprego, mas não importava, aquilo era maior. Chegaram ao tribunal 1 hora antes. A sala estava lotada. Rodrigo do outro lado, cercado pelos advogados. Ele olhou para os pais com algo novo nos olhos. Medo. A juíza entrou. Todos se levantaram. Podemos começar? Analisei todos os documentos, ouvi todos os depoimentos e cheguei a uma conclusão. Ela olhou para Rodrigo. Senhor Rodrigo, o senhor recebeu bens no valor aproximado de 2.400.000 reais dos seus pais, correto? Sim, excelência.
Mas foi doação voluntária. Doação condicionada, ela corrigiu. Os documentos deixam claro que a transferência tinha como contrapartida o cuidado vitalício dos doadores, correto? O advogado de Rodrigo se levantou. Excelência, não há nada documentado sobre isso. Mas há testemunhas, incluindo o contador que fez a transferência. Ele depois dizendo que você, Rodrigo, assinou um termo de compromisso. Onde está esse termo? Silêncio. Destruir, Rodrigo admitiu. Mas não muda nada. Era só uma formalidade. Uma formalidade que o comprometia legalmente a cuidar deles e que você descumpriu de forma grotesca. A juíza folheou os papéis. Tenho aqui o relatório da assistente social. Ela constatou que seus pais estavam desnutridos quando foram acolhidos pela senhorita Maria, que tinham hematomas de quedas não tratadas, que sua mãe estava com o quadril fraturado sem medicação adequada. Eu paguei o hospital. Pagou porque é obrigado por lei, mas largou sua mãe de camisola hospitalar num ponto de ônibus. A voz da juíza subiu. O senhor tem noção da gravidade do que fez? Rodrigo abaixou a cabeça. Ainda não terminei. Também tenho aqui depoimentos de vizinhos. 3 pessoas que testemunharam maus tratos. Uma delas gravou uma discussão onde o senhor dizia que seus pais fediam e estragavam sua vida. O rosto de Rodrigo ficou vermelho. Então vou ser clara. A doação é anulada. Os bens retornam aos doadores originais. A empresa, a casa, as economias, tudo. O advogado de Rodrigo saltou. Excelência, isso é desproporcional. Meu cliente gerenciou a empresa por 2 anos, aumentou o valor. Tem direito a nada. A juíza cortou. Quebrou o acordo. Perde os benefícios. Simples assim. Mas, excelência, isso vai deixá-lo sem nada. Como ele deixou os pais. Ela bateu o martelo. Sentença proferida. Os bens retornam aos senhores Antônio e Clara Santos. O senhor Rodrigo tem 30 dias para desocupar a casa e prestar contas da gestão da empresa. O mundo parou. Dona Clara segurou a mão do marido tremendo. Seu Antônio tinha lágrimas escorrendo. Excelência, ele disse, a voz falhando. Posso falar? Pode. Eu não quero destruir meu filho, não quero vingança. A juíza olhou para ele com surpresa. Senhor Antônio? Quero justiça, mas não quero que ele fique na rua como ele me deixou. Ele olhou para Rodrigo. Quero a empresa de volta. Quero a casa, mas quero também que ele aprenda, que vire gente. O que o senhor propõe? Que ele trabalhe, na empresa, sem salário nos primeiros 6 meses, aprendendo de novo o que é suar, ralar, construir. Se provar que mudou, pode ficar como funcionário, não como dono, como funcionário. O silêncio foi absoluto. Rodrigo olhou para o pai, chocado. Pai, não sou seu pai ainda. Precisa merecer esse título de novo. A juíza pensou. É uma proposta generosa demais, mas se é o que deseja, então fica registrado. Senhor Rodrigo, seu pai está lhe dando uma chance que o senhor não merece. Sugiro aproveitar. A sessão encerrou. Do lado de fora, Maria abraçou o casal. Vocês conseguiram! Conseguiram! Conseguimos, Dona Clara corrigiu. Todos nós, juntos. Doutora Helena sorriu. Vou providenciar toda a documentação. Em 1 semana, tudo estará de volta no nome de vocês. E agora? Maria perguntou. Vocês vão voltar para casa? Seu Antônio e Dona Clara se entreolharam. Ele disse, mas não agora. Primeiro quero ter certeza de que estamos prontos. E hesitou, quero que você venha com a gente, você e o Miguel. Maria piscou. Como assim? A casa é grande, Dona Clara explicou. 4 quartos, tem espaço de sobra. Você pode ter seu quarto, Miguel pode ter um quarto e a gente fica junto. Mas eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque é demais, já fizeram tanto. Maria, seu Antônio segurou suas mãos. Você salvou nossas vidas, literalmente. Nos deu teto, comida, dignidade quando não tínhamos nada. Deixa a gente retribuir. Não fiz esperando retribuição. Sabemos. É exatamente por isso que queremos fazer. Dona Clara sorriu. Você é nossa filha agora. De verdade. E o Miguel é nosso neto. Deixa a gente cuidar de vocês também. Maria começou a chorar. Eu não sei o que dizer. Diz sim. Sim. 1000 vezes sim. Os 4 se abraçaram ali mesmo, na frente do fórum.
Pessoas passando, olhando, mas não importava. Eram uma família. Uma semana depois, mudaram-se para casa. Era linda, grande, com jardim. Miguel teve um quarto azul bebê. Maria, um quarto com vista para as árvores. Seu Antônio voltou a gerir a empresa. Descobriu que Rodrigo tinha desviado fundos, mas decidiu não processar. Já sofreu o suficiente, ele disse. Rodrigo apareceu no primeiro dia de trabalho. Chegou cedo, como mandaram. Seu Antônio o colocou no estoque. Começa de baixo, como eu comecei. Sim, senhor. Não mais, pai. Senhor. Rodrigo trabalhou, carregou caixas, organizou peças, suou. No fim do primeiro dia, estava destruído. Dureza? Seu Antônio perguntou. Muito. Bom, volta amanhã. Meses passaram. Rodrigo continuou, não reclamou, trabalhou em silêncio. Dona Clara voltou a dar aulas, agora numa escola de verdade. Miguel crescia cercado de amor. E Maria? Maria voltou a estudar. Dona Clara ajudava com as matérias. Seu Antônio pagava o curso. Vai fazer faculdade, ele disse. Vai ter a vida que merece. Numa noite de dezembro, véspera de Natal, estavam todos jantando. Até Rodrigo, que fora convidado. Ele ainda era distante, ainda era frio, mas algo mudara nos olhos dele. Pai, ele disse de repente, a palavra saiu difícil. Seu Antônio olhou para ele. Sim? Eu sinto muito, por tudo. O silêncio pesou. Sei que não muda o que fiz, sei que não apaga a dor, mas preciso dizer, sinto muito. Dona Clara limpou uma lágrima. É um começo, seu Antônio disse. Só um começo, mas é um começo. Rodrigo acenou, voltou a comer. Ainda tinha um longo caminho, mas pela primeira vez estava andando na direção certa. O ano virou, janeiro chegou com calor e esperança renovada. Maria estava no terceiro semestre de administração. Acordava cedo, estudava até tarde, mas estava feliz, realizada. Miguel completaria 2 anos em março. Falava bem, corria pela casa, chamava seu Antônio de vovô e Dona Clara de vovó. A empresa prosperava. Seu Antônio recontratou funcionários que Rodrigo demitira para cortar custos, investiu em treinamento. Os lucros subiram. Rodrigo continuava trabalhando. 6 meses sem salário viraram 8. Ele não pediu nada, apenas trabalhou. Uma tarde, seu Antônio o chamou no escritório. Senta. Rodrigo sentou, tenso. Ainda esperava a punição. Sempre esperava. Faz 8 meses que está aqui. Sim, senhor. Como se sente? Rodrigo pensou antes de responder. Cansado, humilhado às vezes, mas também vivo. Fazia tempo que não me sentia vivo de verdade. Explica. Quando tinha tudo fácil, eu não valorizava nada. Era tudo garantido. Não precisava me esforçar. E isso me matou por dentro. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas agora. Aqui, carregando caixas, suando, ralando. Eu lembro por que você construiu isso. Lembro do valor do trabalho. Seu Antônio acenou. A Lorena? Ainda fala com ela? Não. Sumiu quando perdemos tudo. Descobri que estava com outro cara há meses. E como se sente sobre isso? Aliviado. Rodrigo sorriu amargo. Ela era podre. Eu só não queria ver. Ou talvez quisesse alguém que justificasse minha podridão. Você não é podre. Fui. Sou. Estou tentando não ser. Seu Antônio se levantou. Foi até o armário. Tirou um envelope. Isso é seu primeiro salário. R$ 2.000. Metade do que pagamos aos outros supervisores de estoque. Rodrigo pegou o envelope, surpreso. Eu não esperava. Não é caridade. É reconhecimento pelo trabalho. Você se esforçou. Merece. Obrigado, senhor. Antônio. Pode me chamar de Antônio. Obrigado, Antônio. Ainda não era pai, mas era progresso. Naquela noite, Rodrigo bateu na porta da casa. Não entrava desde que saíra. Não fora convidado além do Natal. Dona Clara abriu. Rodrigo? Oi, mãe. A palavra saiu naturalmente. Ela sentiu o coração apertar. Precisava falar com vocês, com todos vocês. Entraram na sala. Maria estava ajudando Miguel a montar um quebra-cabeça. Seu Antônio lia jornal. Posso sentar? Pode. Seu Antônio indicou o sofá. Rodrigo sentou na beirada, nervoso.
Tinha um envelope na mão. Recebi meu primeiro salário hoje. Que bom, Dona Clara disse. E quero pagar algo de volta. Ele abriu o envelope, tirou R$1.000, ofereceu para Maria, pelas despesas que teve comigo, com meus pais, pelos meses que cuidou deles. Maria olhou para o dinheiro, para ele. Não quero. Mas não cuidei deles por dinheiro. Cuidei por amor. Não vou aceitar pagamento. Rodrigo fechou os olhos. Mais uma lição. Então quero fazer diferente. Ele guardou o dinheiro. Quero começar a pagar a faculdade. Ouvi você comentando que está difícil com os livros, o transporte. Deixa eu ajudar. Maria hesitou. Olhou para Dona Clara, que acenou positivamente. Tudo bem, mas não é pagamento. É ajuda. Família ajuda. Família. Ainda sou considerado família? Seu Antônio disse. É o que importa. Nos meses seguintes, Rodrigo mudou visivelmente. O rosto duro amoleceu. Os olhos frios ganharam calor. Começou a visitar. Primeiro uma vez por semana. Depois 2. Depois quase todo dia. Sentava no chão e brincava com Miguel. O menino, que no começo tinha medo, começou a rir com ele. Tio Rô! Miguel gritava quando ele chegava. Rodrigo sorria. Tio Rô, nem tão ruim assim. Numa tarde de março, ele chegou com uma caixa. Isso é pro Miguel, aniversário de 2 anos. Abriram. Era um carrinho de controle remoto. Caro, bem feito. Rodrigo é demais, Maria começou. Por favor, deixe eu dar um presente pro meu sobrinho. Miguel gritou de alegria. Correu pela casa com o carrinho. Rodrigo correu atrás, rindo. Dona Clara olhou para o filho, para o sorriso genuíno, e começou a chorar. Ele voltou, ela sussurrou para o marido. Nosso menino voltou. Ele nunca foi nosso menino, seu Antônio disse, mas está virando um homem. E isso é melhor. Em abril, houve uma reunião na empresa. Crise no fornecedor principal. Produção ameaçada. Seu Antônio chamou todos os supervisores. Rodrigo estava lá, mas ficou quieto. Não era seu lugar falar. Até que viu a solução. Posso sugerir algo? Ele perguntou hesitante. Pode, seu Antônio encorajou. E se importássemos direto da China, sem atravessador? Tenho contato de quando gerenciava. Podemos cortar custos em 40%. Os supervisores murmuraram. Alguns duvidaram. É arriscado, um disse. É, mas é viável. Posso apresentar planilhas, projeções. Seu Antônio pensou. Traz as planilhas amanhã. Rodrigo trabalhou a noite inteira, montou a apresentação completa. Números, fornecedores, riscos, benefícios. Na manhã seguinte, apresentou. Ao final, seu Antônio sorriu. Aprovado, mas você vai tocar o projeto. Se der errado, é sua cabeça. Entendo. Não deu errado. Deu certo, muito certo. Em 2 meses, a empresa economizou R$300 mil. Conseguiu baixar preços, ganhou o mercado. Seu Antônio chamou Rodrigo de novo no escritório. Você salvou a empresa. Só fiz meu trabalho. Não, fez mais, pensou, arriscou, liderou. Ele respirou fundo. Quero te promover, gerente de importações, salário de 6 mil e participação nos lucros. Rodrigo ficou sem palavras. Pai. Seu Antônio congelou. O que disse? Pai, te chamei de pai. Eu ouvi, só queria ter certeza. Os dois se abraçaram, pela primeira vez em anos. Um abraço de verdade, de pai e filho. Dona Clara, que escutava atrás da porta, chorou. À noite, jantaram todos juntos, como família de verdade. Rodrigo olhou ao redor da mesa. O pai, a mãe, Maria, Miguel, a família que quase destruiu, a família que estava reconstruindo. Quero dizer uma coisa, ele começou. Todos olharam. Eu era podre, egoísta, cruel. Joguei fora as pessoas que mais me amavam, por orgulho, ganância, estupidez. Ele olhou para Maria. Você me mostrou o que é bondade de verdade. Você, que não devia nada, deu tudo. Rodrigo, deixe eu terminar. Eu não mereço estar aqui.
Não mereço essa segunda chance, mas vocês me deram, e eu prometo que vou honrar isso todo dia, pelo resto da vida. Começa honrando hoje, seu Antônio disse. Amanhã você honra amanhã. Sim, pai. Miguel subiu no colo de Rodrigo. Tio Rô, brinca. Rodrigo sorriu, limpando uma lágrima. Vou brincar muito. E brincou, porque finalmente estava virando quem devia ter sido sempre. Humano. Dezembro chegou de novo. Um ano inteiro desde aquela noite de Natal onde Rodrigo pedira desculpas pela primeira vez. A casa estava enfeitada, árvore de Natal na sala, pisca-pisca nas janelas, cheiro de rabanada no ar. Dona Clara cozinhava, seu Antônio ajudava. Maria estudava para a prova final do semestre. Miguel, agora com quase 3 anos, corria pelo jardim com o carrinho. Rodrigo chegou com sacolas, presentes. Cheguei! Tio Rô! Miguel correu para ele. Rodrigo pegou no colo, jogou para cima. O menino gargalhou. Cuidado! Maria advertiu sorrindo. Eu cuido dele, promessa. E cuidava. Rodrigo tinha virado o tio favorito. Buscava Miguel na escolinha 2 vezes por semana. Levava ao parque, ensinava a jogar bola. Você tinha que ter filhos, Dona Clara disse observando. Quem sabe um dia, primeiro preciso achar alguém que aguente meu histórico. Seu histórico é de redenção agora, muita gente vai querer. Naquela noite, jantaram a tradicional ceia. Peru, farofa, tender, tudo feito com amor. Após o jantar, seu Antônio pediu atenção. Quero fazer um brinde. Todos pegaram as taças. Há 1 ano, estávamos quebrados, destruídos, jogados fora como lixo. Ele olhou para Rodrigo sem rancor. Mas uma moça de 20 e poucos anos, com um bebê de colo, sem nada a ganhar, nos acolheu. Maria baixou os olhos emocionada. Ela nos deu teto, comida, dignidade e mais, nos deu família. Ele levantou a taça. Maria, você salvou nossas vidas, não só fisicamente, salvou nossa fé na humanidade. Amém, Dona Clara disse. Mas também quero brindar meu filho. Seu Antônio olhou para Rodrigo. Você errou, feio, mas teve coragem de reconhecer, de mudar, de reconstruir. Estou orgulhoso do homem que você está virando. Rodrigo limpou lágrimas. Obrigado, pai. E por fim, seu Antônio sorriu. Quero brindar essa família maluca que formamos. Não foi pelo sangue, foi pela escolha. E essas são as melhores famílias. Brindaram, abraçaram-se, choraram e riram ao mesmo tempo. Miguel não entendia muito bem, mas sabia que era amor. Abraçou todo mundo um por um. Mais tarde, quando Miguel dormia e Rodrigo tinha ido embora, Maria saiu para o jardim. Precisava de ar. Dona Clara a encontrou ali, olhando as estrelas. Pensando em quê? Em como a vida é estranha. Há 1 ano eu morava num quarto de 3x3, trabalhava 16 horas por dia, mal conseguia pagar fralda. E hoje? Hoje estou me formando, tenho uma família, uma casa. Não entendo como chegamos aqui. Dona Clara segurou sua mão. Chegamos porque você escolheu a bondade quando podia ter escolhido indiferença. Qualquer um teria ajudado. Não, muita gente teria passado reto. Teria pensado nos próprios problemas. Você parou, olhou, agiu. Minha mãe me ensinou isso. Antes de morrer, ela disse: Maria, existem 2 tipos de gente. Os que passam pelo sofrimento alheio e os que param. Seja sempre a que para. Sua mãe seria orgulhosa. Espero que sim. Ficaram ali, em silêncio confortável, até seu Antônio aparecer. Ei, vocês duas, tem sobremesa. Entraram juntas, a mesa arrumada de novo. Rabanada, sonho, pavê. Comemos tanto já, Maria riu. É Natal, pode exagerar. Comeram, conversaram, planejaram um ano novo. A empresa vai abrir filial, seu Antônio contou. Em São Paulo, Rodrigo vai tocar. Ele está pronto? Maria perguntou. Está. Cresceu muito. Ainda tem caminho, mas está pronto. E vocês? Maria olhou para o casal. Como estão? Felizes, Dona Clara disse simplesmente. Depois de tudo,
felizes. Sabem o que aprendi? Seu Antônio refletiu. Que às vezes a gente precisa perder tudo para entender o que realmente importa. E o que importa? Maria perguntou. Isso aqui, esse momento, essa mesa, essas risadas, essa família. Ele olhou ao redor. Quando tínhamos dinheiro, empresa grande, casa enorme, éramos vazios. Agora temos tudo de novo, mas também temos algo que não tínhamos: amor verdadeiro. E perdão, Dona Clara acrescentou. Aprendi a perdoar o Rodrigo e a mim mesma por ter falhado em criá-lo melhor. Vocês não falharam, Maria disse. Às vezes a gente faz tudo certo e as pessoas escolhem o caminho errado mesmo assim. Não é culpa de vocês. Mais tarde, na madrugada, Maria deitou na cama do quarto que agora era só dela. Ouviu Miguel respirando no quarto ao lado. Ouviu o casal conversando baixinho no quarto deles. Pensou na jornada, naquela madrugada de junho, quando encontrou dois desconhecidos tremendo de frio, na decisão que tomou sem pensar muito. E em como aquela decisão mudou tudo. Ela mudou vidas, mas também foi mudada. Aprendeu que família não é sangue, é escolha. Aprendeu que bondade nunca é desperdício. Aprendeu que, às vezes, ajudar os outros é a melhor forma de ajudar a si mesmo. E aprendeu a maior lição de todas, que nunca estamos tão pobres que não possamos dar, nem tão ricos que não precisemos receber. No quarto ao lado, seu Antônio abraçava Dona Clara. Você acha que merecíamos essa segunda chance? Ela sussurrou. Não sei se merecíamos, mas ganhamos. E vamos honrar. Como? Sendo melhores, ajudando outros, passando adiante o que recebemos. Amo você. Também te amo. Há 52 anos. E vou amar por mais 52. Ela riu. Vamos estar bem velhinhos daqui 52 anos. Mais velhinhos, mais juntos. Dormiram abraçados, gratos, completos. E na madrugada, uma estrela cadente riscou o céu. Maria viu da janela, fechou os olhos, fez um pedido. Não pediu dinheiro, não pediu fama. Pediu que aquele amor, aquela família, durasse para sempre. E de alguma forma, ela sabia que sim. Que aquela era uma história que terminava bem. Não porque não teve dor, teve muita, mas porque no final o amor venceu. E amor sempre vence. Sempre. Fim. Uau, que história, não é mesmo? A história de Maria, seu Antônio e Dona Clara nos ensina algo muito importante. Nunca somos tão pobres que não possamos ajudar. E nunca somos tão ricos que não precisemos de bondade. Maria tinha quase nada. Um quarto minúsculo, 2 empregos que mal pagavam as contas, um bebê para criar sozinha. Mas tinha algo que muita gente com dinheiro não tem: um coração generoso. E essa generosidade não só salvou 2 vidas, transformou 3, 4 se contarmos o Rodrigo, 5 se contarmos o pequeno Miguel, que cresceu vendo o que é amor verdadeiro. Agora eu quero saber de você. Essa história tocou seu coração? Deixa um like aqui embaixo para me mostrar. E compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. Me conta nos comentários, você já ajudou alguém desconhecido? Como foi a experiência? Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder as próximas histórias que vão emocionar você. Lembre-se sempre, pequenos gestos de bondade podem mudar o mundo. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até a próxima história. Até a próxima história.